Orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. Pai, que venha ministrar com cada um de nós nessa noite, Senhor Jesus. Que a Tua palavra, o Teu Espírito venha ministrar no nosso interior e nós venhamos fazer aquilo que Te agrada, Senhor. E venha continuar ministrando, Senhor, dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de compartilhar a palavra do Senhor Jesus. É um prazer falar sobre Jesus. João capítulo 15. Vocês têm alguém ali para me iniciar? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Como diz a canção, meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. E Jesus, ele inicia essa parábola, que é chamada a videira, e usamos, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então, a primeira coisa que eu já aprendo aqui nessa noite é que se existe a videira verdadeira, é porque existe a falsa. Quando existe algo que é verdadeiro, é porque existe algo que é falso. Não existe nota de 15 reais falsa, porque não existe verdadeira. Então, se existe a verdadeira, existe uma videira que é falsa, uma videira que é fake. E a gente vive em um tempo que tudo é fake. Fake news, tudo é não, isso aqui é IA. A gente não sabe mais o que é um vídeo verdadeiro, o que é um vídeo falso, o que é feito com verdade, o que é feito com falsidade. E a gente tem algumas passagens na Bíblia. Eu já ministrei todas as duas aqui. Jesus, ele também conta uma parábola do bom pastor. Eu acho que eu até citei, além de pregar, eu já andei citando recentemente elas novamente. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E aí ele também diz que existe um mercenário, que é um pastor de mentira, um pastor que não dá a vida pelas ovelhas, porque o bom pastor, o pastor verdadeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. E quando o lobo vem, o pastor de mentira, o mercenário, ele foge. Mas o bom pastor, ele permanece e dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus, ele está dizendo: a videira é um pé de uva. Hoje a gente chama de parreiral, né? Mas a videira, ela dava uvas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. A primeira coisa que a gente precisa compreender é se nós estamos ligados à videira verdadeira ou à videira falsa. Se a gente está sendo pastoreado pelo bom pastor, ou se estamos sendo pastoreado pelo mercenário. Se estamos edificados em Cristo, na rocha, ou estamos edificados na areia. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que existe também uma videira falsa, e a gente precisa estar ligado à videira verdadeira. A videira, Jesus disse: eu sou o pé de uva. Só que antes de Jesus nascer, Israel, que era o povo escolhido por Deus, ele já era chamado por Deus de a videira. Deus já a chamou de Israel, é a videira que ele plantou. Isaías capítulo 5, versículo 6. Alguém pode abrir ali para mim?
Eu queria desenvolver, investir um pouco na introdução, para a gente entender Isaías 5, versículo 6. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado, Pode voltar, tá com 6, né? Pode voltar, Hernani, bota lá no 5 mesmo. Acho que era no 5 que tu tava? Pode deixar no 5. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Versículo 2: Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Vou abrir a minha tradução aqui. Vou ler o 2 novamente. Cercou-a, limpando-a das pedras, plantou com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Versículo 3: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia ser fazer a minha vinha, que eu já não tenha feito? Porque esperando eu que ela desse uvas boas, ela veio dar uvas bravas, uvas amargas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, para que não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. O Senhor, Ele plantou uma vinha. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vinha. E aí está o plano da redenção, da crucificação e da obra da graça do Senhor Jesus. É o que eu quero compartilhar com toda essa história. O Senhor, Ele plantou uma vinha, e Ele cercou de muralhas. Ele plantou num lugar bonito. Só que quando ela foi dar fruto, ela deu frutas amargas. O Senhor está falando de Israel. Só que se abre ali para mim, Salmos, por gentileza, Salmos 80, versículo 9. O Senhor plantou essa vinha com carinho, com amor, só que ela não deu bons frutos. Está falando de Israel. Ele plantou em Jacó uma semente. Encontrou? Salmos 80, o versículo 9. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José, dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes. Deixa eu ler no meu. A tradução está meio estranha. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantastes. Primeira coisa, o Senhor te trouxe uma vinha do Egito. O Egito, que era um lugar onde os hebreus estavam sendo escravizados, aonde Israel estava sendo escravizado, o Senhor tirou e plantou uma vinha. Ele tirou do meio da escravidão e plantou em uma terra boa. Ele limpou o terreno. Ele tirou da escravidão. 9. Preparaste-lhes lugar e fizeram com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos das suas sombras. Os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebrastes então os seus valados, de modo que todos passam por ela e a vidimam. Isso é um salmo de Asaf, uma canção de Asaf e um clamor
uma intercessão e um pedido ao Senhor. E aí ele está dizendo para o Senhor: por que quebrastes então os seus valados, as suas muralhas, de modo que todos que passam por ela desfrutam dessa vinha, dessas uvas amargas? Ele diz no 13: o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos. Agora ele começa a clamar: volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê à vista essa videira. E a videira que a tua destra plantou, o ramo que fortificastes para ti, está queimado pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guardar-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Senhor, ele tirou uma vinha de um lugar de escravidão. Ele tirou Israel de um lugar de escravidão. Israel estava sendo escravo no Egito. O Senhor os libertou de lá. Os filhos dos hebreus estavam morrendo, estavam sendo mortos por causa que aquele povo estava se multiplicando. E Faraó mandou matar as crianças. Mas o Senhor, com a sua mão forte, o seu braço forte, os tirou da escravidão. E aí é onde eles começam a celebrar uma Páscoa, um cordeiro. O Senhor os livrou da escravidão. O Senhor tirou aquela vinha, levou para a terra prometida, para um lugar bom. Ele abriu os espinhos, ele arrumou a terra e plantou essa vinha. Essa vinha cresceu, e os seus ramos cresceram, e a árvore crescia, que se estendeu entre o rio e o mar. O que Deus está falando aqui? O que os profetas estão falando? O que Asaf está dizendo? Israel cresceu em número de pessoas, mas não deu bons frutos. Desde o início começaram a reclamar, começaram a murmurar. O pecado transbordava em Israel e a videira ficou amarga. O pecado transbordava sobre a humanidade. Eu fico imaginando Deus olhando isso aqui agora. Vou derrubar os muros, vou abandonar. Na verdade, não foi o Senhor que abandonou, foi eles que deixaram de dar fruto. E o Senhor disse assim: e agora? Aí é onde entra Jesus. E aí é onde entra aquilo que eu quero falar nessa noite. Jesus, ele se ofereceu. Me planta, pai. Conjecturando. O Senhor Jesus, ele disse: envia-te a mim. O Senhor Jesus disse: planta a mim uma nova videira. E Jesus, eu fiquei pensando essa tarde, eu disse assim: quando que Jesus, a videira verdadeira, porque essa do Antigo Testamento é uma videira falsa que não dava frutos, que o Senhor a tirou do Egito, mas agora Deus está tirando dele uma videira verdadeira. E quando eu pensei assim, é uma semente, ele se ofereceu. Aí eu fiquei pensando, a semente acho que foi brotada em Maria, mas o Espírito Santo me fez lembrar, não. Na verdade eu fiquei pensando, quando Maria deu à luz, uma videira nasceu. Mas não, Maria tinha um fruto, ela carregava dentro dela um fruto, e quando ela deu à luz, nasceu uma semente. Ainda não era a videira que brotava, porque a semente, ela esconde a mensagem da ressurreição. Quem planta sabe, a semente, ela é uma sepultura. Quando ela está ali, 2 anos, meu avô de planta, sabe como é que é? Meu pai guarda a sementinha lá, pé de abóbora, né? Não sei, fica às vezes 1 ano, 2, é isso, né? Não sei quanto tempo ela aguenta.
mas está lá. A semente está lá, mas quando ela tem contato na terra, ela entra na terra e você esconde ela morre para que um broto venha a nascer. Então a semente ela transmite a mensagem da ressurreição para que uma árvore nasça, para que uma planta se desenvolva e brote. É preciso que a semente morra. E por isso que Paulo em Romanos diz que enquanto o testador do Novo Testamento está vivo, o testamento ele não ganha força. Mas quando Jesus morreu, se entregou na cruz e ressuscitou, o seu mandamento, o seu testamento criou força. Então essa semente ela nasceu já com o objetivo de se tornar a videira verdadeira. Ele nasceu de uma mulher simples, de um homem carpinteiro, em uma cidade pequena, cheia de turistas, porque era onde Davi tinha nascido. Belém, uma cidade pequena. A cidade estava cheia de gente, não tinha lugares nos hotéis. Jesus nasce na manjedoura. A semente nasceu numa manjedoura. Jesus é apresentado no templo com algumas pombinhas de sacrifício. As pessoas ricas levavam um cordeiro para sacrificar, mas Jesus, sendo pobre, foi apresentado com algumas pombinhas. Ele foi humilde, ele nasceu humilde, foi humilde até a cruz. Ele começou a chamar os discípulos, ele começou a orar pelos enfermos, os enfermos foram curados. Ele começou a anunciar por parábolas. Então chegou o dia, o ano aceitável do Senhor, o ano da redenção. Jesus, ele começou a chamar os discípulos, ele começou a caminhar e ensiná-los sobre todas as coisas, sobre o reino dos céus. A videira verdadeira estava anunciando, a semente estava anunciando o dia aceitável, o ano aceitável do Senhor. Uma videira que não dá maus frutos, mas existem ramos que não dão frutos, e esses ramos serão cortados. Jesus, ele tem os seus 3 anos de ministério, e nos últimos dias, Jesus agora, eles vão celebrar a Páscoa, que era a libertação do Egito. Um cordeiro. O que as famílias tinham? Um cordeiro, um churrasco, bebiam 4 taças de vinho, simbolizando, eu acho que está em... Êxodo 6, 6, 7. Não precisa abrir. Eu os tirarei do trabalho forçado. Primeira taça que eles bebiam. Eu os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte. Eu os tomarei para mim como meu povo. Então eles bebiam isso na Páscoa. Comiam pães sem fermentos e ervas amargas para lembrar da onde o Senhor os tirou. Essa era a Páscoa do Senhor. Mas quando Jesus ele vai celebrar a Páscoa, não tem um churrasco ali, não tem ervas amargas, tem vinho e pão. Jesus já tinha ministrado que ele era o pão da vida, mas ele nunca tinha ministrado ainda que ele era a videira. Até na hora da ceia ele não tinha. E Jesus, aonde estava o cordeiro? Ele era o cordeiro. Jesus ele estava fazendo uma nova aliança, uma nova Páscoa, a verdadeira Páscoa do Senhor, porque aquilo que lá foi insuficiente e a videira não deu bons frutos, agora através dele, se oferecendo como cordeiro, um sacrifício vivo, seria suficiente até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém por isso? Então Jesus ele partia a ceia, ele parte o pão, ele pega o suco, ele pega o vinho e eles celebram aquilo. Este
é o pão simbolizando a minha carne, que é esmagado. Este é o suco da videira, simbolizando o meu sangue. Jesus, ele está tenso. Jesus, ele começa a ensinar algumas coisas. Se você depois, você pode ler em casa, depois da ceia, ele lava os pés dos discípulos, ele fala sobre aquele que iria de traí-lo. E aí depois, Jesus, ele começa a encorajar, porque os discípulos estavam percebendo que Jesus já estava sinalizando que era chegada a hora da sua partida. E aí ele já inicia no 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu fico imaginando Jesus terminou a ceia e disse assim: não fiquem tristes, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele diz: e quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. E vocês já sabem para onde eu vou e já conhecem o caminho. E aí onde Tomé disse assim: então, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como nós vamos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem me vê o Pai. E aí Filipe diz: então mostra-nos o Pai. Isso já basta. Ele disse: há quanto tempo eu tenho estado convosco e vocês não têm me reconhecido? Depois ele promete: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está dizendo sobre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nem vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e ele estará em vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Ele estava dizendo que ainda um pouco, quando ele morresse, o mundo não, mas vocês vão me ver, porque ele estava dizendo: eu vou ressuscitar. Eles ainda não estavam entendendo. E aí Jesus disse: naquele dia vocês crerão que o Pai habita em mim. Então ele promete o Espírito Santo. Jesus terminou a ceia e ele discursa isso para os seus discípulos. E no finalzinho ele diz: mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e eu faço como o Pai me mandou. Aí ele diz: levantai-vos e vamos daqui. E aí entra a mensagem da vida. Jesus termina a ceia, ele anuncia isso para os seus discípulos. E agora ele vai ao caminho do Getsemane. O Getsemane, que era um horto cheio, era um horto de prensas de azeite e de oliveiras, que é onde se extraía o azeite. Jesus sabia que lá era onde ele iria passar por uma angústia. Foi lá que os seus discípulos não oraram com ele. Foi lá que ele orou sozinho. Ele olhou, os discípulos estavam dormindo, os que ele selecionou ainda, os X-Men estavam dormindo. E Jesus, angustiado: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Muitos acreditam que este cálice é: Senhor, se for possível, eu lido com tudo, menos com a tua ausência na cruz. Porque Deus se afastou naquele momento. E Jesus estava angustiado, porque ele estava a caminho, se despedindo dos seus amigos. E aí é onde ele entra e diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus tinha falado que ele era o pão, mas ainda não tinha falado sobre a vinha. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo: toda aquela vara, todo ramo que está na videira e ele não dá fruto, ele vai cortar.
E todo aquele que der fruto, ele vai limpar o fruto para que dê mais fruto ainda. Mas aí ele está falando sobre isso, ele olha para os discípulos e fala: vocês já estão limpos. Deus está dizendo: vocês já davam fruto antes, de pessoas boas, de pessoas retas, que estavam caminhando, mesmo em pecado, mas tinham um coração bom. E ele tirou o fruto para que dê mais fruto. Estais em mim e eu em vós, versículo 4. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meu discípulo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Jesus, ele disse: aquele que permanecer. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre permanecer em Cristo. Aquele que está em mim está na videira, mas fala sobre aquele que permanece. O fato de dizer de alguém que permanece já dá a entender que existe aquele que não permanece. Então a gente precisa permanecer em Jesus. E como sabemos se estamos em Cristo? Colossenses 3,3 diz: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, pois nele vivemos e nele movemos e existimos. E depois, no 9 ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então como sabemos se permanecemos em Cristo? Quando permanecemos no seu amor. Efésios 3,17: que Cristo habite pela fé em vosso coração, estando vós arraigados e fundados em amor. 1 João 4,13-16: nisto conheceis que permanecemos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mas João, ele diz: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Então, tem tudo a ver com permanecer em Cristo. Mas como sabemos se permanecemos em Cristo? Quando permanecemos no seu amor. E quando sabemos que permanecemos no seu amor? Quando permanecemos nos seus mandamentos, nas suas palavras. Para permanecer em Cristo é preciso suportar. Como que a gente sabe se a casa foi edificada sobre a rocha? Quando a tempestade vem. Porque se você olhar a casa na rocha, a casa na areia, elas são totalmente iguais. Não existe diferença. Mas como a gente sabe se a gente foi edificado sobre a rocha? Quando a tempestade vier, quando as dificuldades vierem, é nesse dia que a gente sabe se a gente está edificado sobre a rocha. Quando sabemos se somos pastoreados pelo bom pastor? Quando o lobo vai vir. Porque o lobo vai vir, a tempestade vai vir, tanto para a casa na areia quanto para a casa na rocha. As dificuldades vão bater nos dois, mas aqueles que estão em Cristo permanecem. A tempestade não pode abalar a videira. Aqueles que estão ligados em Cristo, nada. Quando o lobo vai vir, porque ele vai vir, os demônios vão vir. E às vezes acontece, estão lá, a hora que tu vê, tu percebe: opa, são demônios. Eles estão aqui em casa. Aí eu oro assim: hoje não, pode sair. Amanhã pode vir, porque eu sei que vocês vão vir amanhã, outro dia. Mas hoje não. O lobo vai vir. Agora, o que o bom pastor disse: ninguém as tira da minha mão. Ele vai vir, mas
Se a gente está ligado em Cristo, ninguém pode tirar dele. Posso ouvir um amém? Permanecer é caminhar para o alvo sem ser distraído. Filipenses 3,14 Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo foi afligido, Paulo passou dificuldades. Paulo, ele disse: eu sobreviver com muito, mas sobreviver com pouco. Ele foi preso, muitos lhe abandonaram, mas ele permaneceu firme. Alguns lhe abandonaram no caminho, mas Paulo permaneceu em Cristo. Por isso, o Evangelho não é o quanto a gente conquista, irmão. O Evangelho não é o quanto você... tem um carro bom, esse aí é crente. Só o pastor que não pode ter carro bom, né? Porque daí está roubando. E se tem um carro ruim, não está orando. Tem que ter um carro meio, né? Não é assim que as pessoas pensam? Se tem um carro bom, está bom na igreja. Se tem um carro ruim, é pecado. O Evangelho não tem a ver com quanto a gente tem de dinheiro, de carro. Que nem algumas falsas teorias da prosperidade. Não, se não está prosperando financeiramente, este não é de Deus. O Evangelho não é o quanto nós conquistamos, é o quanto nós permanecemos. E eu tenho visto uma geração que tem passado por dificuldades e tem desistido tão fácil por não estar sendo pastoreado pelo bom pastor. Quando a tempestade vem, as dificuldades financeiras vêm, o lobo vem e devora, estraçalha. Mas aqueles que estão em Cristo, eles permanecem. A prosperidade não vem, o dinheiro não vem, o carro quebrou, mas eu me alegrarei no Senhor. Teve um dia que eu fiquei um tempão com o carro parado por causa de um problema de documentação que nem era culpa minha. Eu poderia estar andando com ele, mas eu não vou andar. Eu fiquei hoje 4 meses com aquele carro parado, andando de bicicleta, e o Senhor é a minha alegria. Porque lá atrás a gente orava para o Senhor, para Ele nos dar uma bicicleta. Porque lá atrás a gente orava para o Senhor nos dar um ventilador. Hoje a gente tem um ar-condicionado, mas está reclamando porque é fraco. A gente orava para uma bicicleta, o Senhor deu um carrinho, Chevette, mas ele está reclamando. Daqui a pouco o Senhor dá um carrinho melhor. A gente parece que não é para todos isso, né, irmão? Se não serve para você, é para o irmão do lado. A gente está caindo no mesmo erro de Israel, no mesmo erro da videira que o Senhor abandonou. A gente está caindo no mesmo erro de reclamar, de murmurar. E além do mais, existe uma videira verdadeira, existe o Espírito Santo. E ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador, e ele vos informará todas as coisas, e ele vos anunciará todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos uma videira verdadeira que não pode ser arrancada. O inferno não prevalecerá contra ele, nem a morte, nada pode arrancar essa videira, nada pode arrancar Cristo. A videira é linda, a videira dá frutos. Se a gente cai no mesmo erro, irmão, a gente está sendo pior que Sodoma e Gomorra. Porque a gente tem um Cristo que morreu por nós, que nos deu o ministério da reconciliação. E aí ele disse que aquele que está em mim, esse dá fruto. Como é que conhecemos quem permanece em Cristo e permanece no seu amor e permanece nos seus mandamentos? Pelo fruto. Esse dia eu estava orando ali na salinha das crianças. Paciência, alegria, mansidão, benignidade, longanimidade,
temperança, que é domínio próprio. Sem Ele nada nós podemos fazer. Sabe quem eu sou? Eu sou impaciente. Isso, a minha carnalidade. A criança, ela já nasce, mesmo sem culpa, ela já nasce pecando. Tu vê que ela já... Teu pequeno faz assim, de vez em quando se perder. Porque isso a gente herdou do pecado. A criança já nasce desde pequena, já querendo mamar, assim, impaciente. A gente é impaciente, a gente não tem domínio próprio. Às vezes você encontra alguém que não é cristão, mas ele é paciente, mas é só depois já não tem domínio próprio. Você só pode encontrar todos os frutos. Eu tenho aqui amor, alegria. Às vezes a pessoa é paciente, mas ela não tem alegria, ela não tem paz, ela não tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Isso só se pode encontrar no Espírito Santo. Aleluia. Sabe, mas porque os dons do Espírito Deus derrama, mas o fruto é algo que tem a ver com redenção, com prática, com me prostrar. Para que eu cumpra o fruto do Espírito, mas eu preciso estar rendido à minha carne, porque muitas vezes, dá vontade de... A carne dá vontade de agarrar no pescoço. Mas domínio próprio, temperança, é dominar um sentimento que tu tem dentro de ti. O fruto do Espírito, o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde. Quando eu estou rendido, a minha carne está ali bem fraquinha, querendo, mas personalidade, postura no Espírito Santo. O Espírito habita em mim, a carne está rendida, está prostrada. A hora ela quer. Se eu deixar de orar, se eu deixar de buscar o Senhor, o fruto do Espírito não pode ser praticado. Você pode perceber, quando você busca mais o Senhor, você é mais paciente. Mas quando você se afasta do Senhor, você é impaciente, não tem domínio próprio, está nervoso, está querendo bater em todo mundo. Por quê? Carnalidade. A carne, isso fala com concupiscência da carne, né? Falei a palavra certa? Isso é da carne. Agora o Espírito, ele é manso. Alegria. Alegria, o que é alegria? Esperança. Eu sempre digo assim, eu acordo de manhã, eu olho pro chinelo, eu digo, ele, minha boca. Aquela encarada que tu dá no chinelo, irmão, sabe? Tu sai meio, fica uns 5 segundos, parece um louco, parece que tem problema. O olho parece que está acordando. Ai, Jesus me ama, cara. Aquela alegria, a esperança quando eu venho do meu trabalho, o Senhor me amou, cara. Aleluia. E nele eu tenho alegria. Aleluia. A morte eu não tenho medo, porque a morte não me separa dele. Eu já desfruto a eternidade aqui. Lá eu vou dizer que ele é santo. Lá eu vou contemplar aqui também. A eternidade já inicia aqui, para aqueles que estão ligados na videira. O apóstolo Paulo diz: quem vai nos separar do amor dele? A morte? Ele desceu até o inferno. Onde está, morte, o teu aguilhão? Ele morreu por nós. E agora a gente pode ser alegre. A gente pode praticar os frutos. É o quanto eu permaneço. Irmão, não é que eu sou batizado, eu sou salvo. Sabe o que significa batismo? Imersão. Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo e batizados em Cristo, não é só um ato, mergulhou na água, não está batizado, está salvo. É aquele que está imerso, aquele que
não foi batizado, ele está batizado, ele está mergulhado no Senhor. É o quanto permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Ele falou isso para 500 pessoas, só 120 permaneceram, e essas 120 receberam do Espírito Santo. O Evangelho tem a ver o quanto a gente suporta, o quanto tu resiste às dificuldades. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, alegria. Tereis aflição que na carne, sim, de bom ânimo. O Espírito é alegre. Pedro ainda disse: se alegra nas dificuldades, se alegra nas tribulações. Uau! A minha carne está sofrendo tribulação, a minha alma está sofrendo dificuldades, mas eu me alegro no Senhor. Por isso que Pedro disse: alegre, por quê? Porque estás participando dos seus vitupérios, das suas marcas, das suas dores. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Vamos colocar de pé? Não dá nem a parte de falar sobre o amigo. E Jesus agora ele está andando, né? O pessoal do louvor quiser subir. E ele diz assim: eu não chamo mais vocês de servo, agora eu chamo vocês de amigos. Irmão, amigo não é como a gente chama aqui: ah, meu amigo, meu amigo. Um amigo naquela época era alguém que dava a sua vida por ele. Eu já não vou mais chamo de servo, eu vos chamo de amigo. O segredo está em permanecer nele. Sem ele, nada podemos fazer. Ou seja, sem o Espírito Santo, sem Jesus e o Espírito Consolador, aquele que ele disse que enviaria, a gente não pode ser alegre, manso, domínio próprio. A gente não pode ter o fruto, nem diz os frutos, é um só. O fruto do Espírito é mansidão, temperança. Tudo isso está no Espírito Santo. Aleluia. E aqueles que agora estão com o Espírito Consolador. Portanto, agora, Romanos capítulo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para aqueles que estão ligados à videira, nenhuma condenação há. Amém? Eu queria orar por você, se você quiser vir aqui à frente. Você que há tempo não dá mais fruto. Talvez você pensou: lá atrás eu dava bastante fruto. Talvez você quer dar mais frutos. Se você quiser vir aqui à frente.